Os filmes de capa e espada eram alguns dos meus favoritos na minha infância. As películas de ação, vistas em Zorro, Três Mosqueteiros, Ivanhoé e tantos outros, exibiam imagens de heróis que mostravam destreza, movimentos plásticos, lindas cenas de combate e coreografias fascinantes. Anos mais tarde, já como médico especializado em esportes de combate, tive a oportunidade de trabalhar com a seleção brasileira de esgrima e conhecer grandes personagens. E por que não, heróis de um esporte que ainda não é tão difundido no Brasil. Abrindo esta série sobre esgrima, Nathalie Mollenhausen, campeã mundial de espada na Hungria, brasileira, que vive na França, filha de italiano e que colocou o Brasil no patamar mais alto da esgrima mundial. Mulher independente, atleta focada e determinada, artista criativa, que traz uma ferramenta de inclusão e educação unindo esporte e arte. Afinal, aqui é música, medicina, esporte e arte. I'm no coward, senor. Do as you wish. Vamos lá, pessoal. Olha só quem é que nós temos hoje aqui no nosso programa Música, Medicina e Esporte. Boa noite a todos. A nossa rainha, a rainha da esgrima, a nossa campeã, né? Como eu falei com vocês na introdução, quem não gosta de um capa-espada, de um Zorro, né? Aqueles filmes épicos de esgrima, de combate de espada, aquela coisa bacana, aquelas cenas assim com bastante plástica, aquela produção toda. E agora nós estamos falando com uma espadachim na vida real, né? A nossa campeã, Nathalie Mollenhausen. Essa é a pronúncia? Perfeita. É exatamente assim, Mollenhausen. Bem-vinda, Nathalie. Que bom te receber. A gente sabe das idas e vindas que nós tivemos para nos encontrar e conversar. Graças a Deus você está tendo bastante atividade e, poxa, está dando um pouquinho do seu tempo para mim, para que a gente possa saber um pouco de você. Tudo bem com você? Tudo bem, tudo perfeito. Agora eu estou aqui na Itália, na verdade, porque só para lembrar que eu nasci na Itália, na verdade, e aqui estou aqui visitando a família, estou aqui para as coisas de trabalho. Mas eu moro em Paris e vou para o Brasil o suficiente para fazer as coisas bem legais. Se pudesse ir mais, também seria bom. Então, conta para nós, já que você começou a falar que você está na Itália e tem parentes, conta um pouco da sua vida, né? Você é brasileira, da onde vem essa tua cidadania, essa nacionalidade, e como é que você foi parar aí na Itália, depois mora na França, e enfim, você mora mal e passeia mal, né? Só isso. É isso. Bem, eu nasci na Itália, na verdade. Então, minhas origens realmente eu nasci aqui, e as origens brasileiras vêm do lado da minha avó, a minha avó querida de coração, porque ela era brasileira, estou falando dela, estou arrepiando também, porque realmente se eu estou representando o Brasil hoje em dia na esgrima, era vamos dizer, uma profecia da minha avó muitos anos atrás, e quando estava representando a Itália, que foi claramente o meu país de nascimento, de origem. Então eu comecei a esgrima aqui em Milão, onde estou hoje, e também fui representando a Itália até as Olimpíadas de Londres. Então realmente a minha primeira parte da carreira com a esgrima começou toda aqui. Depois eu fui para a França, mas a minha avó, que infelizmente ela foi para o céu recentemente, 2 meses atrás, que foi realmente muito, muito triste para mim, mas em paz, descanse em paz, mas realmente quero homenagear ela, porque se eu estou representando hoje o Brasil, é porque ela me falou um dia, represente o Brasil, minha querida, me faz confiança, estou vendo que realmente você vai fazer coisas grandes lá. Demorei uns anos para mostrar para o Brasil que eu poderia ser campeã mundial para o país, mas ela tinha razão. Poxa, olha que bacana. E a sua avó de que parte do Brasil ela é? São Paulo mesmo. São Paulo. Quer dizer, olha só que bacana. Ela não se esqueceu de pedir para a netinha dela trazer um título por ela para o Brasil. Olha, bacana. Bom, as nossas avózinhas são anjos do céu, né?
É assim, imagina que toda a papelada para ter o mesmo passaporte, porque é muito importante fazer essa papelada quando você é bem criança, senão você perde o direito de ter essa nacionalidade. E ela fez para mim. E ela fez para mim, senão não estaríamos nem aqui falando, né? E você fala bem o português. Você aprendeu português com ela? Eu aprendi português porque desde criança a gente falava em casa e aqui em casa com a minha mãe, que agora ela tá meio preguiçosa, ela até esqueceu um pouco o português, na verdade, porque ela falava mais para o Brasil, mas se não, eu falava sempre desde criança, eu ia muito para o Brasil quando eu era criança, até uns 12 anos, cada Natal eu ia para o Brasil, a gente ia para Guarujá, Baraqueçaba, esses lugares de férias, e até 12 anos. Depois eu nunca mais voltei para o Brasil até a Copa do Mundo de Esgrima, que aconteceu em 2000, não sei, quando eu tinha 23 anos, imagina. Sim. Tá bom. E a sua mãe, ela não era brasileira. Sua mãe ela, qual nacionalidade? A minha mãe nasceu na Itália. Ela tem nacionalidade brasileira por causa da minha avó. Por causa da sua avó. Quer dizer, então você, a sua avó estava na Itália quando a sua mãe nasceu, depois veio para cá de volta, e aí você começou a vir para cá e esse contato com os brasileiros e com a língua fez com que você falasse muito bem o português, muito bem mesmo. Para quem realmente não convive no dia a dia, parabéns para você. Eu tive que melhorar porque, sinceramente, eu sei que para poder representar o Brasil, eu achava muito importante, acho que faz parte da integração também cultural, sobretudo quando você representa, você vira atleta de um país, é uma coisa bem importante, né? E seu pai era italiano? E o meu pai, ele era italiano, alemão e tinha origem gregas também. Sim. Tá, Eles falavam grego, na verdade, em casa. O meu pai nunca aprendeu a falar alemão, eu não falo alemão, ninguém falava alemão na família. Por isso que É você só tem traços gregos, você tem, realmente, percebe que você tem aquela cor, né, aquele rosto afilado do grego. Daí vem. Falam. Parabéns, poxa, bacana, você tem uma mistura bonita, parabéns, Nathalie. E olha só, como é que começou a esgrima? Então, já que você nasceu na Itália, cidadania brasileira, por conta da avó, e aí você, obviamente, começou a praticar esgrima. Por que a esgrima? Né? Eu sei que a Itália é muito forte na esgrima, sempre foi. Eu também sou filho de italianos, aliás, eu estou aqui com a camiseta aqui, ó, da nossa gloriosa Confederação Brasileira de Esgrima. Eu tive a honra também de ser médico e trabalhar com a confederação. Claro. E você me conta como é que começou essa esgrima aí na sua vida? A esgrima começou realmente em Milão, porque, como você falou bem, aqui na Itália é uma grande tradição de esgrima, se não, inclusive, um dos maiores países onde a esgrima não nasceu na Itália, mas a Itália, junto com a Espanha, com a França, com a Inglaterra, naquela época, foram os países onde a esgrima foi se colocou popular e nasceu e se desenvolveu. Então, eu comecei em Milão, na escola, na verdade, e eu escolhi entre os esportes que tinha esgrima, porque eu achei que esgrima realmente tinha alguma coisa diferente, não porque tinha uma tradição na família, ninguém tinha feito nunca esgrima, só meu avô, ele tinha uma paixão para as Olimpíadas de esgrima, então eu sei que o meu avô, também ele faleceu quando eu era bem pequeno, 8 anos, ele falou, continue fazendo esgrima, e isso ficou meio gravado na minha cabeça, mas realmente comecei aqui em Milão, na escola, e depois eu fui para o clube. Com que idade você começou? Comecei com 5 anos. Começou cedo. Uma vida inteira. Você acha que aqueles filmes de Zorro, Capa-Espada, inspiraram você a fazer esgrima, ou foi apenas um gosto pelo esporte em si? Porque muita gente me conta, eu comecei porque eu gostava de coisa do Zorro, as crianças, né? Nada disso. Eu sei que poderia, não. Isso já parece um clichê, porque na verdade é assim que normalmente acontece. Nada disso. Foi totalmente, não sei nem lembrar, porque eu tinha 5 anos, mas eu sei que como você falou bem, a esgrima, como eu sempre falo, como você sabe, não é um esporte para mim, é uma arte, não é só para mim, porque realmente é uma arte que desenvolveu no cinema, no teatro, na literatura, então tem várias áreas, e essa paixão, como eu tinha grande paixão para arte, literatura, filosofia, cinema também, então com o tempo, toda essa cultura, eu entendi, eu quis muito investigar,
como integrar a esgrima com as outras artes, porque tem muito para falar sobre isso. Nós vamos falar sobre isso, exatamente. Acho que isso é muito mais importante, até porque aqui é o canal que conecta música, medicina e esporte, e por que não arte, por que não a beleza, né? A beleza da arte, da filosofia, de todas as coisas que sempre envolveram. Ainda mais você, que tem sangue grego na veia, né? Então, você, por ser filha de grego, pô, a Grécia foi um dos berços da civilização. Então já está explicado de onde vem toda essa o fato de você ser tão eclética, né? E aí você, tá legal, você começou a fazer esgrima, você escolhe. Bom, só para a gente poder pontuar, a esgrima tem 3 armas: a espada, o florete e o sabre, certo? Isso, certo. 3 armas. Aí você escolheu uma delas. Qual foi que você escolheu e por quê? E qual é a regra, né, da Na verdade, quando você é pequeno, naquela época, com 5 anos, era obrigatório começar com florete aqui na Itália. Então, na verdade, eu tive que começar com florete. E depois eu fui para a espada. Né? Eu escolhi o florete quando estava na escola, era obrigatório, e depois... Não, desculpa, o florete me escolheu, e depois, quando eu fui para o clube, eu escolhi a espada, porque o meu treinador falou, você tem que fazer espada. Daí eu virei e comecei a fazer espada, assim. Certo. Uhum. Que aí foi a arma que você acabou adotando até agora, né? Exato, senão nunca mais. Mas realmente são 3... Eu fiz, inclusive, um espetáculo em Paris, em 2018, uma das minhas direções artísticas de show, não de espetáculo. Eu fiz um espetáculo muito grande, com bailarins e tudo, e o espetáculo que eu escrevi era como representar as 3 armas, que são 3 mundos totalmente diferentes, por meio da música. Porque, na verdade, são 3 músicas, 3 ritmos, 3 histórias totalmente musicais, 3 notas totalmente diferentes. Então, eu representei a espada mais com uma música contemporânea experimental, o sabre foi mais sobre as notas muito mais tribal, e o florete em vez mais clássico, porque realmente o florete tem essa tradição de música clássica. A gente fez uma composição musical para esse show, que eu tenho todos os direitos, porque foi uma criação que eu fiz com um compositor musical americano incrível, e essa música você vai escutar, você vai ver quanto varia toda a criação musical que a gente fez para representar cada arma. Então nós vamos aproveitar, já dar um espaço e vamos mostrar um pouco dessa música que tem essa conexão com cada uma das armas da esgrima. Olha só que bacana, Nathalie. Eu acho que isso aí tem tudo a ver com o que a gente fala aqui, que a gente acha que o esporte e a música são instrumentos não só de prazer para as pessoas, mas como inclusão, como ferramenta para trazer pessoas, para as pessoas poderem se sentir incluídas em alguma coisa. Então tem tudo a ver com o que você falou, né? Para mim, eu não posso fazer um passo da minha vida sem música. O meu pai era um grande apaixonado de música. Eu acabo de fazer uma viagem com a minha irmã esse verão. A gente foi com o carro dele, que era uma Mercedes-Benz cabriolé da época, e ele instalou dentro do carro
sistema sonoro, porque a obsessão dele com a música era incrível. Em memória dele, ele tinha dado para cada filha dele um iPod com toda a coleção de música que ele tinha. Então, realmente, musicalmente falando, para mim é essencial. Quantas filhas vocês são? O quê? Quantos filhos vocês são? Quantos irmãos você tem? 5 irmãs e um irmão pequeno. Vocês são 6 total? 6 total, sim. Bom, a gente percebe que seu pai também era um amante da música. Que músicas, assim, ele gostava de cultivar, de mostrar para os filhos, e vocês... Olha, ele foi realmente evoluindo com as épocas, quer dizer que crescendo de passo a passo, envelhecendo e tudo, a gente foi viajando de música de todas as gerações, de todos, sobretudo, vamos dizer, mais dos 80 para até agora. Então, realmente a gente cresceu, todo o lado de cultura musical vem dele, e sobretudo o ouvido, porque para mim, por exemplo, quando faço os espetáculos, as performances que estão públicas, que vocês podem ver, eu sou maniacal com a música, não é uma obsessão que eu tenho, acho que eu tenho um ouvido muito bom, e como você falou, olha, para mim a música é tudo, esse mundo sem música não tem jeito, não é possível viver. Você vê que, ó, nós temos um baixo aqui, tem uma baqueta para representar aqui o florete, né, da esgrima. E aqui eu tenho do lado, tenho uma bateria, enfim, eu tenho também um mundo cercado de música, que é realmente, eu acordo ouvindo música, eu vou dormindo ouvindo música, e assim a gente vai levando a vida, é o que nos alimenta, né? E aí agora eu entro num assunto importante, que é o teu campeonato mundial. Depois nós vamos falar sobre o seu pai, daí já estou percebendo a tamanha ligação que você tinha com o seu pai, né? Inclusive nesse mundial que você ganhou, tem depois no final nós vamos falar um pouco sobre isso. Você realmente mostrou aí todo o sentimento e o amor que você tinha pelo seu pai. Me conta, antes do mundial, né? Você veio de outro país, você ganhou medalhas para outro país, aí você veio representar o Brasil, acabou sendo incorporada na equipe brasileira e você foi representar. Agora eu quero que você me conte do Mundial, aonde foi, como começou, e aí conta a história do Mundial até você ser campeã. Como é que isso aconteceu, que eu acho que é aí que entra muita história bacana. Olha, antes disso, vou te falar um segredo que acho que você vai gostar. Que você não pode nem imaginar, na verdade. Tinha só uma carreira que eu fiquei no meio na escola, quando eu tinha 20 anos, entre ir para um lado ou ir para a esgrima, tá? E sabe qual foi? Que eu, entre 15 anos e 18 anos, eu cantava e tocava guitarra, ok? Olha. E entre 17 e 18 anos, eu criei uma band aqui em Milão. Eu era guitarrista, cantora, e tínhamos 2 guitarras e um violoncelo, ok? E eu dei o nome para o grupo, o nome que me deu a minha avó, que era Baiuca, porque naquela época ela me contava, não sei se você sabe dessa história, não sei se eu estou falando porque passaram muitos anos, mas eu lembro que ela me falava que Baiuca eram os nomes desses locais no Brasil, onde eles faziam música bossa nova e tudo. Daí eu peguei esse nome. Eu tocava também a Garota de Ipanema, tinha aprendido algumas músicas brasileiras, que agora eu nem lembro, mas imagina um pouco. E quando eu cheguei 19 anos, fui para Paris, e daí eu desisti. Você, então, também é musicista, você toca, canta, esse lado eu não sabia. Agora não, esquece. Mas você nunca vai esquecer. Por mais que você não faça agora, se eu te der um instrumento, algum acorde você vai fazer, sem dúvida nenhuma. Né? Não sei, sinceramente não sei, porque inclusive cantando, acho que agora sou melhor de expressão corporal, eu fiz a dança, fiz outras coisas, que de voz, eu acho que já foi, não sei nem como poder, talvez não era nem boa naquela época, não sei, mas eu sei que eu fui em Londres, tocar em um clube também em Londres, fiz várias coisas. Poxa, você também rodou, hein? Você tem um conhecimento aí do mundo, uma visão de mundo muito eclética, e isso é importante. Você está vivendo intensamente
tudo aquilo que você faz na vida. Por isso que você é muito intensa. Isso é uma coisa que a gente percebe. Você é muito intensa no que você faz, você se entrega assim, de corpo e alma, os treinamentos, você é uma pessoa que se concentra. Você é uma das atletas que a gente conta nos dedos, que são atletas que realmente são atletas com A maiúsculo. Quer dizer, você quando se dedica ao campeonato, esquece todo o resto, né? Esqueceu Acabou. Vida pessoal, esqueceu trabalho, tudo. Você só se dedica àquilo, alimentação direitinho, treino, é uma coisa incrível, né? É uma coisa que... E é por isso que você chegou onde você chegou, né? Aí você foi para o Mundial. O Mundial foi na Hungria, né? Hungria, 2019, exato. E aí, como é que começou a saga? Você tem que fazer... Só para as pessoas entenderem, existem pools, né? Parte de pool de 16 ou de 32? Não, então, naquela época eu tinha que passar para pool, porque eu não era nos primeiros 16 do ranking mundial, que são isentados das pools, do dia de qualificação. Então são 16 pré-qualificados e depois tem mais 16 que vem de um torneio que vocês se qualificam, certo? Exato. Para começar no quadro de 64, então o primeiro dia é qualificação, são pools de 6 combates até 5 toques, e dependendo de quantos combates você ganha na pool, depois você se posiciona mais ou menos em um certo número, que depois eles fazem os quadros do dia seguinte juntos com os primeiros 16 do ranking. Então você é pool de 64, parte de 64 quando vai fazer o torneio mundial, é isso? Não, a pool é antes dos 64, então são só isentados o primeiro 16. E primeiro dia pode ser total, vamos dizer, vai ter 120, 160 atletas, naquela competição eram 160, daí fora dos primeiros 16 do ranking, o resto faz qualificação de pools de 6 combates. Depois vai no quadro 64. Quantos saem desse total, desses cento e tantos, quantos saem para se juntar aos 16 e formar o pareamento? Fazer um quadro de 64 para o 32, que é o primeiro combate. 64 é o total. Então olha, vou falar o aneddoto daquela história é que eu cheguei, falando só específico daquele mundial, eu cheguei na competição do mundial, tinha voltado de fazer medalha no Pan-Americano, terceira, e eu cheguei em Budapeste, eu estava muito cansada, porque eu tinha viajado muito, enfim, eu não queria ir para o treino no dia seguinte, porque realmente me sentia cansada. E não tinha coragem de falar isso para o meu treinador, daí eu fui jantar fora, voltei para casa, para o hotel, fiquei doente em Budapeste, fiquei 3 dias na cama, com 39 de febre, super mal, sem poder comer nada, imagina, 3 dias antes do Mundial. Depois eu tive que ir direto para o combates, me sentindo no dia da manhã da competição muito mal, porque eu estava super fraca, e... Só um detalhe, eu me lembro porque me ligaram de lá, porque para a medicação que o pessoal está comendo doping, na época me ligaram perguntando o que podia ser feito, podia ser tomado, eu orientei o tratamento e lembra? Estava muito mal realmente no quarto de hotel e poxa vida, todo mundo preocupado, que você era a pessoa que tinha chance de chegar a uma decisão, né? Nossa, foi horrível. E ganhei 6 combates na pool. E o meu treinador, o meu mestre me falou, o Daniel Vavasseur me falou, viu a minha cara e falou, olha, lembra-se que um animal ferido é sempre mais o mais peligroso. Daí eu, tive uma coisa na minha cabeça, falei, E é verdade, muitas vezes quando a gente não está em boas condições físicas por razões X, a nossa concentração às vezes é melhor de quando você está no top do top do top. Então, sinceramente, foi muito bom. Então fiz essas primeiras 6, ganhei, e a coisa incrível, não sei se você sabe o que é a morte súbita, mas na esgrima muitas vezes você chega na igualdade dos pontos com o seu adversário, daí é só um toque que vai fazer que o outro ganha, quando acaba o tempo, acaba tudo, que está empatado, daí é um dos dois que ganha de 1 ponto na prioridade. Só para poder resumir, a morte súbita, que a gente chama de morte súbita, quando você vai numa decisão em que está muito equiparada a competição, não se chega nunca a uma decisão, então dá-se o tempo e quem der o primeiro toque no adversário ganha, né? Acaba a competição ali, então por isso que chama morte súbita, né?
Exato, de fato assim eu ganhei mundial no último combate para a medalha de ouro eu cheguei na morte súbita com a chinesa. Então, mas a coisa incrível dessa competição é que eu ganhei na pole, eu ganhei 4 combates na prioridade, 4. Sim. E depois eu fui pro quadro de 64, aí são mais os 7 combates a 15 toques de 9 minutos para chegar até a final. E lá também eu ganhei outros 3 combates, entre quais aquele na prioridade, aquele da medalha de ouro, outros 3 na prioridade. Então ganhei no total 7 prioridades e eu bati um recorde das mulheres, porque isso nunca aconteceu. Não, inclusive você estava, como o seu treinador definiu, você estava uma leoa ferida, né? E aí tem um ingrediente a mais nessa história toda, que é a relação com o teu pai, né? Eu queria que você contasse, porque quando tem essa cena que nós vamos mostrar para as pessoas, quando você ganha o campeonato, você desaba num choro ali convulsivo na pista, que o mundo todo viu. E até eu também me emociono em ver, porque a ligação que você tinha com seu pai, a primeira coisa que você fez foi chorar. E me conta o que aconteceu ali. Olha, a verdade dessa história é que essa verdade atrás da máscara, é isso que sempre falo, as pessoas nunca podem imaginar qual é o mundo que cada atleta, cada esgrimista, cada pessoa tem, e as ações que nós fazemos são as consequências de tudo o que acontece dentro dessa máscara, do nosso mundo. Ninguém sabia, não é que todos os pessoal que estavam assistindo podiam imaginar qual era a motivação que eu tinha dentro de mim para ir chegar a esse mundial, porque na verdade o meu pai faleceu o ano antecedente, ele tinha falecido em 2018 e eu naquela época nem estava treinando porque eu estava trabalhando como diretora de arte para a Federação Internacional de Esgrima. Eu tive que parar, estava com muito trabalho e quando ele faleceu, eu sinceramente para mim continuar a fazer esgrima era muito complicado porque eu associava muito a esgrima, meu pai. Então, eu não tinha mais a motivação. Então, nesses momentos onde você perde aquela motivação, aquela inspiração, aquela pessoa pela qual ele às vezes vinha nas competições, enfim, é muito forte na cabeça de nós superar isso. Entendi naquele momento que, na verdade, eu tinha que fazer isso para mim. Só que eu não tinha decidido de voltar até dezembro de 2018, quando o meu mestre, depois do meu evento com a Federação Internacional de Esgrima, veio me buscar e falou, por favor, Nathalie, volta para a esgrima, vamos tentar 6 meses a mais, te prometo, máximo até o Mundial. Se você não ganhar o Mundial, você para de fazer esgrima. Daí, essa foi a história, que ninguém sabe, na verdade, o que estou falando, é a história atrás da máscara e é a história que está contada também no meu filme documentário, que vai sair a semana que vem. E eu fiz 6 meses, onde eu gravei, inclusive, para mim, porque eu gravei material para esse documentário, para contar essa história e tudo, porque eu gravava cada noite, eu falando com meu pai, falando... Esse ano a gente vai ganhar o Mundial. Inclusive, até o dia anterior do Mundial, falei, bom, pai, agora a gente chegou no dia e amanhã eu vou te entregar a medalha. E assim foi. Profunda isso, hein? Quer dizer, você colocou aquilo como sendo uma meta de vida, eu imagino, né? Porque é como se você tirasse um peso e também como um dever cumprido, porque afinal de contas o compromisso que você tem com seu pai, você cumpriu, e seu pai poderia estar ali, infelizmente não pôde estar, mas ele estava no seu pensamento. Aquela cena realmente foi uma coisa assim muito emblemática, muito significativa para quem assistiu, para quem conhece a história. E eu e tantas outras pessoas que já te admiravam passaram a te admirar muito mais como a esgrimista, a pessoa e a mulher que você é, assim, sob todos os aspectos. E, bom, ali naquele momento que você desabou, você, na hora, falou com ele, né? Você conversou com ele. Sim, claro. Então, eu tinha feito uma tatuagem aqui, que não sei Mostra se dá pra gente, põe na câmera um pouquinho mais. não sei se dá para ver. Essa tatuagem que se vê no vídeo quando eu ganhei aqui, que é no meu pulso, que eu coloquei
Eu tive a parte de treinar até Rio 2016, na verdade, durante 2 anos e meio, eu treinei com Laura Flessel, que foi uma grande, grande campeã francesa, olímpica, ela foi ministra do esporte da França, e ela é uma grande amiga minha, e ela tinha parado, e quando eu comecei com o Brasil, ela estava livre, e eu comecei a usar, apesar de ter o Daniel Levavasseur como treinador de esgrima, eu peguei ela como minha coach na pista. E ela sempre me falou, você tem que ter alguma coisa na luva ou no seu pulso, uma coisa que te lembra e que cada vez é como se fosse um mantra, que você vê aquela imagem e você consegue se reconcentrar, recentrar no seu foco. E então estamos falando de 2015 até 2019, na verdade eu nunca tinha encontrado uma imagem que me levava lá. E quando meu pai faleceu, que faleceu na Tailândia, esse tatuagem é uma escritura em tailandês, que significa número 8, e número 8 era o número preferido dele, ele inclusive faleceu o dia de 8 de março, que é o dia, como vocês sabem, da Mulheres Internacional, e daí foi muito simbólico ter falecido naquele dia. Eu fiz a tatuagem aqui no pulso, e no dia do Mundial, entre cada combate, eu dava sempre um beijo, tipo era uma gestual que eu tinha para lembrar qual era a missão aquele dia. Por isso, quando eu caí na pista, eu me desmaiei e comecei a beijar a tatuagem para agradecer ao meu pai. Você sabe que o número 8, até ia te falar isso, e provavelmente é por isso que ele gosta, ele significa o infinito. Se você claro. O infinito, o infinito é o... Por isso que estava. Ele sempre faz aquele movimento do infinito. O 8 também é representado como o último, como dizer, o último nível antes de chegar no Nirvana. É também muito forte. Essa explicação. Realmente é um número cabalístico bastante forte. Né? Bem forte. Realmente, pelo que eu estou vendo, o pai é uma pessoa muito especial, né? Gostava de música, deixou o legado da música, o legado do esporte, da arte. Sim. E agora quero que você fale dessa nova fase, dessa nova faceta da Nathalie Monhausen, que é a faceta da artista, das máscaras. Nós vamos, antes de você falar, mostrar um pouquinho aqui das performances. E claro. Aí vamos falar um pouquinho a respeito, tá bom? Vamos lá. Então, Nathalie, explica um pouquinho sobre esse trabalho aí que você está fazendo agora, qual é o significado e o objetivo que você tem, né? Você, inclusive, antes disso, dá um nome do filme, o que você diz que vai ser agora lançado. Qual é o filme para a gente poder passar para as pessoas? Eu vou para que a gente possa acompanhar esse teu trabalho. Então, filme documentário que sai dia 16 de setembro num filme festival aqui em Milão. Que vai em outros festivais e tudo, se chama Touché. Também tem tudo a ver com Touché, né? Aliás, quem assiste o desenho, né? Tartaruga Touché, tá ali, né? Grima, né? Touché. Que significa tocar, né? Touché em francês, né? Toque, tocar, né? Tocado.
Que é tocar. o ponto da esgrima, é tocar, exatamente. Mas depois tem esse significado muito mais amplo, que é toucher na alma, não? Tô tocado no coração, tô tocado na alma. É uma palavra que nem se traduz, porque acho que em qualquer idioma é sempre toucher, todo mundo sabe que significa realmente algo quando algo mexeu com você. Então, estou feliz porque, sinceramente, as pessoas que assistiram, imagina que eu ainda não assisti o meu filme, mandei para a família, para os parentes, para os amigos, para os especialistas, para ter todos os feedbacks. Eu só vi a fase de montagem, mas eu não quis ver, vou ver só dia 16 acabado. E tô tendo um feedback incrível das pessoas falando, nossa, chorei, você tocou o coração de todo mundo, enfim, todo mundo tá adorando. E agora vai sair e a história incrível que foi realizado pela essa minha melhor amiga, que era uma esgrimista quando ela era mais jovem, e ela se dedicou ao cinema, e durante 12 anos ela quis seguir a minha vida para realizar esse filme, e ela queria parar antes do Mundial. O Mundial que eu ganhei. E quando eu ganhei o Mundial, ela continuou me filmando, porque depois eu ganhei, ela achou que a história realmente tinha que ir para frente. Ti devi domandare, ma io ci credo naturalmente veramente o ho una remota paura che invece no? È campionessa italiana assoluta 2006, Natalie Berloni. Parce que vous ne comprenez pas les choses. Le problème c'est que tu n'écoutes plus. Mais qu'est-ce que vous dites? Tutte queste aspettative, la grande championne, è sempre lì che devi ancora vincere, meglio che ti spicci. Now double the depth, double the depth. Deeper, deeper. Et là, je danse. Maman qui a travaillé pour 8 ans comme une malade, elle est là. Je suis grande. È passato un anno e ce l'ho messa tutta e ho deciso di riprovarci. Lo che se hizo, lo che sarà, sarà. E o significado dessas máscaras e que você faz essa performance, que você dança também, né? Você faz uma performance com a máscara. Como é que você chegou a esse produto final, a esse resultado? E qual é o significado disso? Como eu expliquei, eu sempre trabalhei com arte, estou muito interessada nisso, também o lado de estudar filosofia me ajudou muito a desenvolver conceitos, eu gosto de fazer cenografias, eu fiz espetáculos durante 12 anos, eu tenho uma companhia que se chama Five Touches, 5 Toques, que é a minha companhia de produção mesmo, onde a gente dirige todas as produções, tudo que a gente faz. E a história da máscara, a utilização do arquetipo da máscara, eu sempre utilizei, já fiz espetáculos, mas depois das Olimpíadas de Tóquio, eu acabei vivendo algumas experiências na minha vida que me fizeram entender a que ponto a máscara é uma mensagem muito forte, aliás, de ser ligada com a esgrima, minha máscara, então eu estou usando a máscara que realmente me representa desde criança, mas se na verdade, como vocês sabem todos, citando Pirandello, não, que falava, escrevia, e ele escreveu livros sobre a utilização da máscara na sociedade, falava sempre, não, que a gente encontra muita poucas caras e muitas máscaras ao longo do nosso caminho. Ou temos citações como Oscar Wilde, que é outra referência grande, que fala uma máscara nos fala muito mais que uma cara. Então, toda uma série de experiências na minha vida me fizeram entender que
eu mesma, por tudo que eu estava passando, que ninguém podia imaginar, era todo mundo dentro da minha máscara que era o que contava realmente. Então, para mim, numa sociedade onde todo mundo está colocando filtros falsos nas redes sociais, onde tem filtros para preencher a boca, fazer os olhos fintos, contar as histórias que não são reais, porque a maioria, muitas vezes, a gente está numa plataforma como o Instagram e só para mostrar o que não é verdade. Então, eu quis jogar, eu quis brincar com isso, e acabei criando o meu próprio personagem, que é uma mulher de tantas máscaras, porque todo mundo leva muitas máscaras, e acabei chamando essa mulher a mulher mascarada. E comecei a criar e a usar a máscara para criar performance, onde é toda a expressão corporal, tá? Muito a mais do que eu faria. Quando o esgrimista não fala, ele está escondido, mas ele expressa tudo por meio do corpo. O que assim a gente vê nesse teu trabalho assim, é a plasticidade, né? Você tem alguém que te orienta no sentido de você fazer determinados movimentos, porque você faz a performance como se estivesse também esgrimando, né? Como se estivesse jogando, né? Que se fala, jogando a esgrima. Então, você tem alguma coisa de alguém que te oriente, ou você mesmo, pela tua intuição, você é intuitiva também, e até porque você é praticante da modalidade. Como é que você conseguiu conectar e fazer a performance? Seguramente, eu pessoalmente, realmente muito mais sério, começou no período da pandemia. Eu trabalho com uma das minhas melhores amigas, que é italiana, e ela é uma coreógrafa, diretriz artística, estamos falando de uma das melhores, hoje em dia é uma das melhores do mundo, realmente. Ela faz shows em Los Angeles, Las Vegas, no Emirates, Estados Unidos, é uma potência essa mulher. E a gente trabalhou juntos, a gente montou alguns espetáculos naquela época juntas, e quando teve o Covid, à distância, por meio da câmera, eu falei, olha, eu quero criar umas performances. Você lembra, eu fiz aquela estátua de Paris, em homenagem do Covid, que teve muito sucesso. E daí, eu comecei, eu sempre estou com uma equipe que dirige para mim, que escolhe o look, o meu colaborador, Lúcio, é um brasileiro, que ele também é um grande diretor, jornalista, que está morando em Paris hoje em dia, e ele cuida de tudo para mim, cuida do estilo, cuida das cenografias, junto também com a minha amiga e outras pessoas mais assistentes que estão dentro para controlar esses movimentos. E eu faço aulas de dança regularmente, artes marciais, para poder melhorar toda a parte de movimento, criar as formas plásticas que vão com a máscara, vamos dizer, hoje em dia. Quais artes marciais que você está conseguindo incorporar na tua performance? Eu trabalho muito com karatê e bioenergia faz mais de 7 anos. Com boxe, estou fazendo muita boxe hoje em dia. E não, mas principalmente são essas que eu tô praticando. Na França tem o savate, que é uma arte marcial francesa, né? Sim. O savate é uma arte também bastante interessante. Então, você me diz uma coisa, você acabou se interessando por artes marciais, boxe e karatê, que tem tudo a ver também, são artes marciais que têm ali a sua performance artística, né? A sua forma, digamos, plástica de se movimentar, né? Até muitos artistas de cinema utilizaram as artes marciais para se promover. Mas eu acho que você ainda continua sendo a embaixadora da esgrima, né? Apesar de tudo, você é embaixadora da esgrima. Quais são teus planos agora para o futuro com a esgrima? Você vai parar de competir agora? Já conseguiu completar teu ciclo? Você vai fazer o que agora? Você vai para a Olimpíada da França ainda? O meu ciclo vai acabar até não chegar em Paris 2024, não. Eu tinha certeza que você ia falar isso. Eu perguntei de propósito, porque eu imaginei. Óbvio, você vai na tua residência, você vai ter que fazer o encerramento com chave de ouro, né? Inclusive, exato, nós estamos aqui incorporados no projeto com o pessoal da esgrima para a gente poder te ajudar quando estiver aqui no Brasil, quando a gente estiver fazendo a tua preparação. Eu queria saber só o seguinte, você tem já o teu planejamento esportivo até Paris? Sim, já estou trabalhando nisso aqui em Paris com a minha equipe, para decidir exatamente. Bom, eu hoje em dia eu voltei a competir de novo em janeiro. Em janeiro ganhei as primeiras 2 provas de Copa do Mundo. Eu fiz
quase todo resultados no pódio, 3, quinto, bom, mais ou menos foram sempre assim os resultados, e daí agora eu já estou número 3 do ranking mundial, então a minha posição hoje em dia já está de volta como antes, agora só é finalizar essa qualificação, finalizar os pontos para guardar bem os pontos como primeira americana do ranking mundial até, vamos dizer, dezembro. Então, hoje em dia os objetivos são preparar a máscara que vai me ajudar a ganhar essas Olimpíadas, que é, como você pode imaginar, um sonho que eu tenho. Então, o trabalho para fazer esse ano é realmente aproveitar das 10 competições, que vão ser as minhas últimas 10 competições, para entender ainda o que falta dentro da minha máscara, é mais a esse nível, realmente, eu acho que é realmente um trabalho só inerente a os aspectos mentais, emocionais, é por isso que eu insisto tanto com a questão da máscara, porque a máscara ajuda, eu criei esse projeto com o Cobra, com o grande artista Eduardo Cobra, para as crianças no Brasil, que se chama Seja o Seu Próprio Herói, porque esse objetivo é que as crianças, que elas entendem muito bem esse princípio, possam usar a máscara para virar os heróis de si mesmo, porque tudo é dentro de nós, não tem como. Parabéns, é isso mesmo. Eu ia falar exatamente sobre isso, porque é o exemplo que você está dando, e você está usando isso também como uma forma social. O Brasil é um país de tanta desigualdade e com pouca oportunidade para as crianças buscarem alguma coisa que elas gostem, e você está oferecendo mais uma ferramenta para elas. Como é que chama? Repete o nome desse projeto que você tem aqui no Brasil? Seja seu próprio herói. Seja seu próprio. Essa é a mensagem que você pode passar para todas as pessoas. E uma grande vantagem que você vai ter na próxima competição, você não vai ter que entrar naquele pool qualificatório, você já vai ficar entre os 16, espero, né? Até lá, né? No final do ano, estou tranquila com isso, vou estar no 16, seguro. Quer dizer, você é a primeira das 3 Américas no ranking mundial, e das 3 Américas você é a número 1. Pô, sensacional. Só para as pessoas verem o tamanho da pessoa com a qual nós estamos conversando aqui, né? O tamanho do atleta. Não, é uma pena, a única pena é que aqui no Brasil, infelizmente, eu acho que seria bom poder valorizar mais os esportes menores, esportes que realmente tem muito, porque os esforços que a gente faz são os mesmos que fazem qualquer outro esporte em outro, depende sempre da popularidade do esporte que faz também, não que se faça conhecido. Então, o meu trabalho, minha missão é fazer, como você falou, eu quero ser embaixadora desse esporte, não só para o Brasil, mas também a nível internacional. E todas as minhas ações sociais, filantrópicas, artísticas, elas têm como objetivo a popularização, porque o esporte em si sozinho não alcança. Nós somos um país que não tem uma política esportiva própria, né, para que a gente possa incentivar a massificação. Nós temos um país com tanta gente, eu sempre falo isso, é um país que nós temos o afrodescendente, temos o índio, temos o branco, temos os orientais, temos uma mistura maravilhosa para que a gente tenha daí um produto esportivo assim, maravilhoso, que é a matéria-prima atleta. Nós temos terra, temos água, temos tanta coisa boa, e a gente não consegue decolar como uma potência olímpica, né? Vez por outra aparece um Oscar e Marcel do basquete, um Guga no tênis, uma Nathalie na esgrima, e aí depois a coisa não anda. Então, quer dizer, você já tem realmente um projeto bastante objetivo, no sentido de você ser embaixadora do esporte. Mais uma coisa que eu falo, por exemplo, estou te vendo magrinha, né? Eu estive em Paris, não tive a chance de te encontrar porque você estava envolvido em vários acontecimentos sociais, trabalho. Isso só mostra o quanto é difícil um ciclo olímpico. As pessoas não têm ideia. As pessoas, o cara vai lá, come bem, treina bem, mas é um sofrimento porque você abre mão de muita coisa, né? Abrir mão de comer coisas que você gosta, para você manter o shape, para você manter a tua forma técnica. Às vezes você tem um acontecimento, não pode ir porque você tem treino, né? E tem que se concentrar naquilo. Então as pessoas não sabem, e a gente só pode dar os parabéns, que você está realmente, como sempre, focada, né? Obrigada. Tem que. Escolher é renunciar, eu sempre falo. E não tem nada de mal com isso. Eu acho que é importante que as novas gerações, as futuras gerações entendam,
porque agora é tudo muito fácil, parece que todo mundo sabe fazer tudo, a gente vai nas redes sociais, tem um pouco essa impressão que é fácil obter as coisas, em vez de não é assim, a gente como atleta sabe disso, é uma vida dedicada para um dia de glória, e se não chegar esse dia de glória, a gente também tem que ter um mental suficientemente forte para poder entender que a vida vai para frente e que com derrotas e com vitórias, são muito mais as derrotas que as vitórias, vamos falar a verdade. Tem aquela máxima, né? Pain is temporary, né? Pride is forever. Quer dizer, a dor, ela é passageira, e a vitória, o orgulho é para sempre, né? Você abre mão da tua vida pessoal, quer dizer, isso é uma coisa que às vezes você não consegue pagar. E o que é pior, viu, Nathalie, que a gente vê aqui no Brasil, digamos que você chegue numa final, perca uma final, é prata, atleta fulano só foi prata. As pessoas não têm ideia do que é subir num pódio olímpico, seja qual for a cor da medalha, bronze, prata ou ouro. Você está num pódio olímpico, realmente você estar no topo da tua carreira esportiva, né? E a gente ter participado disso, assim, a gente fica super feliz quando vê pessoas como você ganhar uma medalha, ganhar um mundial, que é uma coisa, um esporte, como você falou, que não é tão difundido aqui no Brasil. Então, Nathalie, olha, parabéns pelo exemplo, acho que, assim, valeu pela nossa conversa, né? A gente sabe que já tem aí um compromisso e um beijão, quero que você seja feliz, espero que quando você venha do Brasil, você dê telefone, nós vamos lá no teu evento lá, eu quero levar o meu pessoal aqui da produção para acompanhar teu evento, para ver o que você faz, a sua performance, enfim, olha, de coração, você é uma pessoa linda, assim, além de uma mulher bonita, mas você é uma pessoa linda, e eu te agradeço pela sua humildade, você às vezes pede desculpa, desculpa que eu não respondi e tal, você é uma celebridade, eu só tenho que te agradecer de coração por tudo que você faz, pelo esporte, pelas pessoas que são suas amigas, pelo seu pai, eu acho que isso é o mais importante, você homenagear o teu pai, né, isso é impagável, e um beijo no coração, espero que a gente possa se ver em breve, tomar aquele café de 2 minutos, que eu sei que é o que você vai poder me dar, quando você estiver aqui, 2 minutinhos, mas que vão ser muito bem aproveitados, e que a gente um dia vai conseguir conversar com mais calma, e você vencedora, viu, Nathalie? Feliz que a gente conseguiu fazer essa entrevista, adorei, foi super legal. Nathalie Morehausen, nascida em Milão, Itália, a 1º de dezembro de 1985, é uma esgrimista ítalo-brasileira, filha do alemão Philipp Mollenhausen e da estilista ítalo-brasileira Valéria Ferlini. Depois de conseguir a nacionalidade brasileira, despertou o interesse de representar o Brasil nas competições e reside atualmente em Paris, sendo treinada por Daniel Levavasseur. Foi campeã mundial e europeia na categoria espada e nos Jogos Pan-Americanos de 2015 conquistou a medalha de bronze após perder as semifinais para a norte-americana Katherine Holmes. Nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016, venceu 3 vezes e chegou nas quartas de final, terminando entre as 8 melhores da competição. Foi o melhor desempenho da história da esgrima brasileira em Olimpíadas. Foi escolhida a melhor esgrimista do ano no Prêmio Brasil Olímpico de 2018. Em 2019, ela conseguiu uma inédita medalha de ouro para o Brasil ao se sagrar campeã do Campeonato Mundial na Hungria. Nos Jogos Pan-Americanos de 2003, que aconteceram em Santiago, no Chile, integrou a equipe brasileira na modalidade espada, ao lado de Amanda Simeão, Vitória Viseu e Ana Beatriz Bulcão. Na primeira competição, a equipe brasileira derrotou as equipes da Colômbia por 45-34, depois derrotou a Venezuela por 45-35 e na final encarou a equipe do Canadá, vencendo por 45-40 e conquistando a medalha de ouro. Essa foi a primeira medalha de ouro na esgrima do Brasil em Jogos Pan-Americanos desde a edição de 1967, quando Arthur Kramer conquistou a medalha. E foi também a primeira medalha de ouro da esgrima feminina brasileira. Nathalie anunciou que essa foi sua última competição por equipes, mas ainda irá representar o Brasil na Olimpíada de Paris, cidade onde vive, e encerrando sua linda carreira com chave de ouro, iniciando sua vida como artista e educadora. Uma grande campeã, uma grande mulher. Orgulho de compartilhar de sua amizade.